Olá, muito boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queria dizer para vocês que eu estou aqui nessa tarde, noite de quarta-feira, né? Nós estamos encerrando o final de tarde e entrando para a noite. Eu gostaria de deixar uma passagem rapidamente para vocês, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Jesus não está mais morto. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, ou melhor, todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Muitas das vezes você pode dizer assim: eu tenho um chamado de Deus. Mas se Deus te chamou, quem é que vai poder intentar essa acusação contra você? Esta discordância de Deus contra você? Se Deus tem um chamado na sua vida, não importa o que você foi no passado. Não importa qual foram os pecados do passado. Não importa se for morte, se foi prostituição, se for drogas, se for homossexualismo. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você pode testemunhar? Pode. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu passado acabou. Deus é que te escolhe. Deus é que melhor que te escolheu. É Deus quem te justifica. O homem não tem poder nenhum de apontar o dedo na sua cara e falar: você não tem chamado. Pastor, papa, bispo, seja lá quem for, presidente, ninguém pode apontar o dedo e falar para você: você não vai conseguir. Porque é Deus quem capacita, é Deus que chama o homem, a mulher e renomeia ele para fazer aquele propósito, aquele objetivo a qual Deus pôs. Eu ouço muitas pessoas me falarem assim: Rafael, eu fui homossexual, eu fui prostituta, eu fui drogado, mas quando eu estou na igreja, as pessoas me falam assim: aquele, é esse mesmo quem Deus coloca dentre aqueles grandões para exaltar os humilhados. É Deus quem os justifica. Deus está falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos. O seu chamado veio diretamente das mãos do Senhor Jesus. Ele que te escreveu o seu chamado, a sua história, a sua vida. Muitas das vezes, o chamado não tem sido realizado, porque você ainda muitas vezes tem perguntado assim: Senhor, ainda eu não descobri ainda qual é o chamado. E muitas das vezes ainda você não ouviu qual é o chamado de Deus na sua vida. Ou muitas vezes você sabe, mas muitas das vezes por causa das lutas queremos fugir do chamado. Não podemos virar as costas para o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Temos que pregar sobre o inferno e sobre o pecado. Se você está pecando, pare de pecar. E peça para o Senhor que Ele seja o seu Salvador. E lembrando, Jesus, Ele não quer somente ser o seu Salvador, mas Ele também quer ser o seu Senhor. E senhores têm servo. Mas eu não estou falando aqui nessa palavra de senhores, mas sim de um Senhor. Agora lá no mundo tem senhores, que tem servos, tem empregados. Mas nós não, nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão,
seja quem for que está me vendo. Aceite o chamado de Deus. Pregue a palavra do Senhor. Existem 2 tipos de dons. Os dons naturais e os dons espirituais. Um certo rapaz chegou numa pastora e perguntou assim: pastora, eu não sei o que fazer. Eu quero ser pastor, mas eu não consigo ser pastor. Ela falou: ore e pergunta para Deus qual é o seu chamado, primeiramente, natural. Ele falou: meu chamado natural é cabeleireiro. Muitas vezes vocês podem estar perguntando: mas cabeleireiro? Sim, esse era o chamado natural dele. Mas aí, Rafael, e o chamado espiritual? Ele orou e Deus mostrou para ele que o chamado dele era para ser, sabe o que é? Era para ser evangelista. Ele foi, começou a evangelizar e através disso ele começou com o dom natural cortando o cabelo, começou a evangelizar essas pessoas e juntou com o dom espiritual, começou a pregar para elas e começou a formar discípulos e mandar para a igreja. Vê como é que o chamado de Deus é na nossa vida? Então aceite o chamado de Deus nessa noite. Fique com esta palavra, porque nós estamos certos de que nem a morte, nem nada vai nos separar do amor de Deus.